Na semana passada, Catherine sentou-se diante de uma câmera. Ela fez algo que o palácio quase nunca permite. A equipe havia preparado um roteiro seguro e cuidadosamente revisado. Ela olhou para os papéis por um instante. Depois colocou-os com a face para baixo sobre a mesa ao lado dela. Ela falou sobre seu filho caçula com suas próprias palavras. Não tinha anotações nem aprovação prévia. Não contou a ninguém o que ia fazer. Mais ou menos 2/3 do discurso, depois começou a chorar. As lágrimas vieram justamente quando ela falava sobre Louis. Ela continuou falando dominada pela emoção em vez de parar. Vê-la perseverar foi de certa forma pior do que um colapso completo. O Palácio de Kensington simplesmente não lida com momentos espontâneos. Certamente não lida com lágrimas em público. Cada detalhe sobre aquelas 3 crianças é geralmente planejado e cronometrado. Esse controle não é cinismo da assessoria de imprensa. É uma política real que vem sendo adotada há mais de 10 anos. A verdadeira questão não é o que Catherine finalmente disse. A questão é o que levou uma mulher disciplinada a se manifestar. Algo vinha acontecendo naquela família há vários meses. O país inteiro percebeu a mudança no rumo de suas vidas. Compromissos foram remarcados sem qualquer explicação. Horários foram alterados em cima da hora. Um menino simplesmente não aparecia em lugar nenhum em público. Nenhuma explicação foi dada e nenhuma foi prometida. A assessoria de imprensa respondeu a todas as perguntas exatamente da mesma maneira. Usaram as mesmas palavras educadas sobre a privacidade da família. Aquele silêncio repentino não foi um acidente nem um descuido. William construiu essa barreira de silêncio por conta própria. Ele a defendeu desde o início de sua paternidade. Ele defendeu a medida contra pessoas da sua própria casa. Os assessores insistiam que essa estratégia iria se voltar contra ele. No fim, o silêncio se voltou contra ele. Aconteceu da única maneira que ninguém naquele prédio havia previsto. A história começa com uma política mais antiga do que a maioria imagina. George nasceu no verão de 2013. Em menos de um ano, William e Catherine adotaram uma abordagem rigorosa. Criaram um plano de 10 anos para permitir que seus filhos vivessem normalmente. Isso envolvia decisões deliberadas sobre onde as crianças estariam. Eles controlavam a frequência, a idade e a companhia de quem. Você viu os resultados dessa política durante toda a sua vida. Os 3 filhos aparecem talvez algumas vezes por ano. Você os vê em Sandringham ou em uma varanda. Você vê fotografias divulgadas exclusivamente pela própria mãe. Uma fotografia que você divulga é uma fotografia que ninguém pode vender. William construiu essa máquina de proteção por um motivo profundamente pessoal. Não tem nada a ver com a estratégia de mídia moderna. Tem tudo a ver com um sábado de setembro de 1997. Ele tinha 15 anos na época. Caminhava atrás do caixão de sua mãe pelas ruas de Londres. O mundo inteiro ouviu fazer aquela caminhada de terno escuro. Tudo o que Diana possuía de forma privada tornou-se propriedade pública. Suas cartas, roupas e gravações de voz estavam repentinamente por toda parte. William aprendeu exatamente o que o país faz com a vida da realeza. Ele viu o que acontece quando o público tem acesso aos detalhes privados. Ele passou quase 30 anos garantindo que isso nunca mais acontecesse. Queria ter certeza de que a imprensa jamais colocaria as mãos em seus filhos. Cada porta fechada nesta história recente começa aí. Mas nos últimos meses essa política deixou de funcionar. Vale a pena detalhar a cronologia desse fracasso. Louis tem 8 anos atualmente. Ele é o caçula dos 3 filhos da família Wales. Nessa família, ser o caçula significa ter o papel menos definido. Também significa receber o maior nível de proteção. Ambas as coisas têm sido verdade durante toda a sua vida. George tem 3 anos e um futuro que todos conseguem facilmente prever. Charlotte tem 11 anos e uma presença constante em público. Louis sempre foi aquele que eles mantinham nos bastidores. Durante um longo período deste ano, ele foi completamente relegado a segundo plano. Aparições que haviam sido planejadas foram discretamente canceladas. 2 eventos familiares aos quais ele havia comparecido em anos anteriores aconteceram sem a sua presença. O padrão era tão consistente que as pessoas começaram a contar os meses. Essa contagem gerou exatamente a especulação que a política visa evitar. É uma ironia cruel em uma história repleta delas. A política funcionou perfeitamente durante uma década antes deste momento. Essas 3 crianças cresceram com algo sem precedentes.
George só teve a oportunidade de mostrar seus 9 anos em público algumas vezes. Charlotte nunca teve uma foto de escola particular vendida para um jornal. Ninguém tem uma foto deles chorando tirada com lente teleobjetiva. Compare isso com o que William e Harry tiveram que suportar até os 8 anos de idade. William construiu essa privacidade apesar da considerável pressão institucional. Provavelmente foi o maior sucesso de sua carreira. O que acabou falhando não foi um erro por descuido. O sistema começou a ruir em Windsor durante um ensaio particular. Foi nesse momento que Catherine perdeu a capacidade de manter a situação sob controle. O ensaio deveria ser uma prática bem leve. Era uma preparação para uma apresentação formal em uma sala fechada. Não havia multidões de câmeras ou estranhos presentes. O garoto só precisava descobrir por onde andar. No meio da manhã, Louis parou de repente. Ela estendeu a mão e segurou a mão da mãe. Olhou para cima e perguntou se podia ser visto. Não perguntou se tinha que ir embora. Perguntou se podia. Catherine ajoelhou-se ao lado dele e segurou ambas as suas mãos. Mais tarde, ela contou aos amigos que não conseguia pensar em nada para dizer. Não encontrava uma frase que fosse ao mesmo tempo verdadeira e reconfortante. William imediatamente expulsou quase todos da sala. Levou George e Charlotte para outra parte da residência. Ele não queria que eles vissem o irmão fazendo aquela pergunta. Naquela manhã, a temperatura dentro da casa mudou completamente. Tudo o que se seguiu foi apenas uma reação das pessoas àquele momento. A resposta imediata de William foi interromper tudo. Ele suspendeu todos os compromissos que envolviam Louis imediatamente. Deixou bem claro que não tinha interesse em discutir o assunto. Ele acreditava que uma cerimônia perdida não tinha importância nenhuma. Ele estava olhando para uma criança que se sentia escondida. É incrivelmente difícil argumentar contra o instinto protetor de um pai, mas foi também nesse momento que a situação começou a desmoronar. As pessoas que tentaram avisá-lo foram completamente ignoradas. Assessors de alto escalão o alertaram de que ausências repetidas atrairiam questionamentos severos. Um compromisso real é um dever público oficial. Toda a vida visível da monarquia é construída a partir deles. São agendados com meses de antecedência devidamente registrados e divulgados. Quando um membro da realeza deixa de comparecer a compromissos, isso se torna um fato público. Não é preciso ter uma fonte interna para notar uma ausência. Basta consultar a agenda real oficial. Os assessores queriam uma explicação controlada e vaga divulgada imediatamente. Queriam um documento que a assessoria de imprensa pudesse usar como referência. O trabalho deles é prever o futuro com 18 meses de antecedência e identificar problemas. Eles já tinham visto esse mesmo tipo de silêncio antes com Catherine. Em 2024, uma lacuna em sua agenda gerou especulações desenfreadas. Aquele silêncio causou danos reais a uma pessoa real. Os assessores não estavam pedindo a William que expusesse seu filho pequeno. Estavam o alertando de que uma ausência inexplicável nunca permanece vazia. Eles sabiam que eventualmente outra pessoa preencheria aquele silêncio. William recusou seus conselhos categoricamente e repetidamente durante meses. Ele não permitiria que seu filho se tornasse uma figura pública. Ele tinha 30 anos de experiência pessoal que comprovavam a importância da privacidade. Ele estava certo sobre o perigo, mas errado sobre a solução. O silêncio não ficou restrito a Louis. Rapidamente se espalhou pelos corredores silenciosos daquela casa. Penetrou na mente das outras duas crianças. Nenhum dos pais percebeu até que já estivesse profundamente enraizado. George decidiu que se esperava dele uma calma absoluta. Ele ficou mais quieto, mais cauteloso e mais útil em casa. Ambos os pais interpretaram esse comportamento como sinal de que ele estava lidando bem com a situação. Então, certa noite, ele fez ao pai uma pergunta assustadora. Perguntou se um irmão mais novo poderia ser permanentemente excluído de tudo. Ele tinha 13 anos e estava tentando assimilar o silêncio. Ele tentava decifrar se o silêncio significava algo terrível. Charlotte seguiu numa direção completamente diferente. Ela reparava em cada porta fechada e em cada conversa sussurrada. Reparava em cada adulto que de repente tinha outro compromisso. Ninguém a fez sentar e lhe contou o que estava acontecendo. Ela montou um retrato bastante preciso da situação sozinha. Começou a deixar piadas escritas à mão ao lado da cama do irmão. Fazia isso regularmente como um método deliberado e silencioso.
Percebeu que quando Louis ria, ele voltava por um minuto. Ela reproduzia essas piadas a lápis sem contar a nenhum adulto. Mais tarde, ela ouviu funcionários discutindo a crescente atenção da mídia. Encontrou sua mãe e perguntou se estranhos estavam preocupados com Louis. Em seguida, perguntou se Louis teria que respondê-los. Uma criança de 11 anos não deveria ter que fazer esse tipo de cálculo. Ela o fez mesmo assim, porque não tinha mais nada com que pensar. Catherine carregava sozinha um fardo completamente diferente. Estava sentada com Charlotte, explicando-lhe que as coisas acontecem devagar. Fazia isso enquanto quase não dormia nada. Mantinha seus piores pensamentos longe de William para protegê-lo. Ele, por sua vez, fazia exatamente a mesma coisa com ela. Nenhum dos dois percebeu que haviam parado de dizer qualquer coisa substancial. Longos períodos de tensão fazem as pessoas tentarem ser as mais fortes. Não houve discussão, nem frieza, nem pratos quebrados. A gentileza simplesmente silenciou e permaneceu silenciosa. Eles estavam travando operações de sobrevivência, paralelas na mesma casa. Louis estava bem no meio daquela tensão silenciosa. Ele tem 8 anos e não sabe nada sobre a instituição. Mesmo assim, é velho o suficiente para ler perfeitamente uma sala cheia de adultos. Ele sempre foi aquele que preenchia um ambiente silencioso com barulho. Qualquer um que observasse essa família sabe exatamente quem ele é. Ele é o menino que não consegue ficar parado durante uma longa cerimônia. É ele quem acaba estampando as primeiras páginas dos jornais. Sua vida é uma negociação constante sobre ter que se impor. Ser o caçula significa ter menos expectativas sobre si. O futuro de George é discutido, e o papel de Charlotte também. Louis sempre teve permissão para ser uma criança normal. Essa foi a coisa mais gentil que já fizeram por ele. Mas isso o deixou sem nenhuma base para entender seu súbito desaparecimento. A casa simplesmente ficou mais silenciosa ao seu redor. Ele percebeu que os adultos constantemente ajustavam o tom de voz. Tudo isso culminou na noite em que a situação finalmente veio à tona. Aconteceu entre William e Catherine depois que as crianças foram dormir. Catherine havia escrito sua própria declaração à mão em um papel. Ela colocou as páginas sobre a mesa na frente de William. A versão oficial do palácio estava bem ao lado deles. Uma declaração aprovada pelo palácio é concebida para não dizer absolutamente nada. Seu propósito é existir, sem gerar novas perguntas. Cada cláusula é analisada considerando o que poderia significar daqui a 6 meses. Para Catarina, essas frases oficiais soavam completamente vazias. Descreviam uma situação sem admitir que existisse qualquer temor. William leu a primeira linha da versão manuscrita dela. Balançou a cabeça antes mesmo de chegar à segunda frase. Disse que uma mensagem pública poderia ser analisada pelo resto da vida de Louis. Perguntou se ela estava preparada para ver estranhos dissecando o filho deles. Sua voz se elevou, e então ele parou de falar no meio da frase. Ambos entenderam que a raiva dele era apenas medo disfarçado. Catherine não recuou, nem se desculpou pelo rascunho. Ela lhe disse algo que destruiu completamente sua perspectiva. Ela disse que Louis acreditava estar sendo escondido por vergonha. Ele não se achava doente ou quebrado. Ele havia percebido que o problema era ele. Sabia que era ele quem não podia sair de casa. Sabia que as conversas mudavam assim que ele entrava em uma sala. Uma criança que não recebe explicações simplesmente cria uma por si mesma. A explicação que Louis criou foi a de que a família tinha vergonha dele. Foi isso que uma década de proteção cuidadosa realmente produziu. Catherine empurrou a minuta oficial pela mesa de madeira. Disse a William que a minuta do palácio não representava o filho deles. Apontou que George e Charlotte estavam cochichando naquele momento. Observou que o mais velho estava observando cada porta fechada. Ela contou a ele sobre Charlotte, deixando piadas na cama. O silêncio não estava mais protegendo apenas uma criança. O silêncio estava ativamente moldando as mentes dos três. Então ela revelou o detalhe que encerrou a discussão de vez. Louis havia feito um pedido específico à mãe, sem que ela tivesse sido solicitada. Ele queria agradecer às pessoas que o fizeram sentir-se seguro. Queria que George e Charlotte soubessem que suas ações importavam. Acima de tudo, não queria que as pessoas pensassem que ele não tinha coragem. William sentou-se devagar e cobriu o rosto com as mãos. Permaneceu em silêncio por um longo momento. Ele admitiu que suas decisões não se resumiam mais à privacidade.
Tratavam-se do terror que sentia de perder o controle sobre as pessoas que amava. Foi a frase mais sincera que proferiu em anos. Ela explicava tudo o que ele fizera desde a morte de sua mãe, em 1997. Naquela noite, finalmente eles chegaram a um acordo sólido. Catherine falaria, mas manteria os detalhes privados em segredo. Ela pararia de fingir que os últimos meses tinham sido fáceis. No entanto, uma única autoridade ainda poderia impedir todo o plano. O rei Charles recebeu as versões preliminares após uma reunião informativa à noite. A primeira coisa que o rei fez foi esvaziar a sala. Ele leu as páginas 2 vezes em completo silêncio. Chegou à frase sobre uma criança que confunde privacidade com vergonha. Tirou os óculos e os colocou sobre a mesa. Não os pegou novamente por um longo tempo. Charles passou a vida inteira dentro de uma instituição que exige contenção. Ele aprendeu a ser moderado antes mesmo de entender o preço que isso lhe custava. Ensinou essa mesma moderação aos seus 2 filhos. Um deles passou 20 anos falando sobre os danos causados. Charles também passou anos lidando com sua própria crise de saúde pública. Ele leu aquela frase como alguém que conhecia o argumento intimamente. William chegou pouco depois do rei terminar a leitura. Charles fez ao filho uma pergunta brutal e pertinente. Perguntou se a declaração servia a Louis ou apenas aos adultos. Toda família diz a si mesma que está protegendo a criança vulnerável. Muitas vezes, porém, está apenas protegendo os adultos de dizerem coisas difíceis. William defendeu veementemente a decisão de sua esposa perante o rei. Ele também admitiu seu receio em relação à narrativa oficial. Sabia que os repórteres vasculhariam a cronologia das ausências. Sabia que eles buscariam o que a família tivesse omitido. A equipe de comunicação já havia preparado uma versão ainda mais cautelosa. A nova versão removeu o agradecimento de Louis às pessoas que o ajudaram. Apagaram a única frase que realmente pertencia à criança. O rei Charles rejeitou imediatamente a alteração feita pelo palácio. Ele acreditava que uma declaração desprovida do significado para o menino era inútil. Protegeria a coroa, mas prejudicaria a pessoa que a ocupava. Ele aprovou a versão de Catarina sob uma condição rigorosa. Louis tinha que ouvir cada palavra antes da transmissão. Ele precisava entender exatamente o que seria dito ao país. Ele precisava ter uma chance real de dizer não. Uma criança de 8 anos recebeu o poder de veto do rei da Inglaterra. Catherine leu a versão final para o filho em particular. Ele ouviu com uma seriedade que ela nunca tinha visto antes. Quando ela terminou, ele corrigiu apenas uma frase. Ela havia escrito que ele estava melhorando no momento. Louis não queria que essa formulação passiva específica fosse usada. Ele queria que as pessoas soubessem que estava ficando forte novamente. Catherine mudou a frase na hora com uma caneta. Melhorar é algo que simplesmente acontece. Ficar forte novamente é algo que você escolhe fazer ativamente. Uma criança de 8 anos percebeu a diferença que uma sala cheia de especialistas não conseguiu captar. O rei Charles aprovou a redação revisada com uma nota manuscrita. Ele escreveu que a verdade dita com moderação protege a coroa. Afirmou que era muito mais honesto do que o silêncio absoluto. A gravação foi finalmente divulgada ao público. Catherine falou calmamente e agradeceu ao público pela atenção. Quando faltava 1/3 do discurso, ela chorou e continuou falando. Os editores do palácio não cortaram a parte emocionante. A reação do público foi imediata e massiva. Os telefones tocaram as manchetes, surgiram em menos de 1 hora, e as mensagens inundaram a mídia. Então, a cobertura da imprensa seguiu exatamente o rumo que William havia previsto. As emissoras criaram cronologias detalhadas dos meses em que o ator esteve desaparecido. Os departamentos de design gráfico compararam cada aparição pública com cada ausência. Imagens antigas da família foram exibidas ao lado da nova declaração. Os apresentadores usaram um tom que sinalizava grandes especulações. Um comentarista fez algo que levou William ao limite. O homem revisou imagens comuns de 2 verões atrás. Ele pausou o vídeo exatamente no rosto do menino. Começou a analisar a expressão da criança quadro a quadro. Contou ao público o que uma criança de 7 anos sentia anos atrás. William estava assistindo a tudo isso na sala de estar de sua casa. Ele se levantou e estendeu a mão em direção à tela. Parecia que queria impedir o homem fisicamente. Pegou o controle remoto
e desligou a televisão no meio da frase. Virou-se para os poucos funcionários presentes na sala e disse-lhes que seu filho não era entretenimento para o público. Um homem que passou 30 anos construindo muros viu seu pior medo se concretizar. Estranhos congelavam o rosto de seu filho e narravam a cena para milhões de pessoas. 4 dias depois de permitir que sua esposa falasse, ele se sentiu completamente justificado. William estava certo sobre como a mídia reagiria. Ele só estava errado sobre o preço que a alternativa lhes custaria. Algo completamente diferente estava acontecendo do lado de fora dos portões do castelo. Famílias começaram a deixar estrelas azuis escritas à mão nos arredores de Windsor. As pessoas usavam papelão e tudo o que encontravam. Cada estrela trazia as palavras que o menino havia escolhido. Todas diziam, ficando forte de novo, com caligrafias diferentes. Durante 4 dias as estrelas se multiplicaram ao longo da barreira pública. A maioria delas não era endereçada a Louise, mas sim a crianças em hospitais ou filhas em dificuldades. As pessoas vinham a Windsor para deixar uma mensagem para um príncipe, mas acabavam deixando mensagens para suas próprias famílias. Aquele castelo já presenciou luto, celebração e pânico nacional. Este país tem um histórico complicado com o abandono de objetos nos portões da realeza. A última vez significativa foi em 1997, em frente ao Palácio de Kensington. As flores formavam uma camada de 3 metros de altura e a mensagem era pura acusação. A nação disse à família que eles lidaram de forma errada com o luto de uma criança. 29 anos depois, eles estavam em um portão diferente. Desta vez deixaram estrelas de papel para um menino por quem se preocupavam. Um jornal publicou o rosto de Catherine sob a manchete A Voz de uma Mãe. A primeira página apresentou as ações do menino como verdadeira coragem. Colocou a honestidade de uma mãe muito acima do polimento da instituição. Nem todos os meios de comunicação foram gentis ou compreensivos. Alguns comentaristas exigiram saber por que o palácio mentiu durante meses. Argumentaram que uma família financiada com verbas públicas não pode escolher sua privacidade. Os funcionários do palácio responderam a essas exigências com uma firmeza em comum. Afirmaram categoricamente que a situação de uma criança não é de domínio público. Quando uma frase específica começou a gerar rumores sombrios, os assessores entraram em pânico. Recomendaram uma segunda declaração de esclarecimento para sanar essa ambiguidade. Catherine recusou-se a escrever mais uma palavra sobre o assunto. Explicar cada detalhe assustador destruiria a privacidade de que precisavam. Ela venceu a discussão que vinha travando há meses. Ela provou que estava disposta a falar em público. Ela também provou que estava disposta a parar de falar completamente. Veja o que todo esse episódio custou à família real. Eles abriram mão de uma política que haviam protegido por 10 anos. Esse escudo absoluto de silêncio agora está quebrado para sempre. William entregou à imprensa um precedente que ele passou uma década protegendo. Em meio a toda essa perda, eles ganharam exatamente uma coisa. Um menino de 8 anos deixou de acreditar que era algo a ser escondido. Alguns argumentam que a família queimou toda a sua proteção em vão. Dizem que o menino simplesmente teria superado isso com o tempo. A discussão sobre a troca aconteceu em uma sala tranquila no jardim. Alguns dias após a transmissão, William foi procurar Louise. Encontrou-o sentado sozinho na sala silenciosa. Havia uma cadeira confortável bem ao lado do rapaz. William a ignorou e sentou-se diretamente no chão. Ele sentou-se de forma a ficar à altura da criança, não se elevando acima dela. Perguntou a Louise como ele se sentia agora que as pessoas sabiam a verdade. Louise demorou a responder ao pai. Sua resposta não tinha nada a ver com a declaração pública. Ele disse que notara que o pai havia parado de falar sobre assuntos da realeza. Sempre que Louise entrava numa sala, a conversa animada desaparecia. William fazia isso de propósito para eliminar qualquer pressão. Louise ouvia esse silêncio e chegava a uma conclusão trágica. Presumiu que todos tinham decidido que ele nunca seria forte o suficiente. Pensou que nunca mais participaria de um evento. William percebeu que não se pode escolher o que o silêncio comunica a uma criança. Então Louise confessou algo que William desconhecia. Disse sem rodeios como as crianças costumam dizer quando falam verdades difíceis. Louise disse que ouvira o pai chorando no corredor. Durante a pior semana Louise estivera acordado no escuro. Ele ouviu o pai chorando do lado de fora da porta do quarto. Com apenas 8 anos, não sabia o que fazer.
Fingiu estar dormindo, pois parecia mais gentil. Calculou que contar ao pai só pioraria as coisas. Ele estava ativamente protegendo o futuro rei da Inglaterra. William fora treinado desde a infância para manter uma expressão impassível. Ele pensava estar completamente sozinho naquele corredor escuro. A constatação de que seu filho absorvia sua dor quebrou sua resistência. William puxou o filho para perto e o abraçou com força. Disse-lhe que ser corajoso nunca significou não ter medo. Significa falar quando ficar em silêncio seria mais fácil. Ele repetiu exatamente o argumento que sua esposa vinha usando há meses. Louis se agarrou ao pai e tomou sua própria decisão. Queria voltar à vida pública aos poucos. Queria um evento pequeno onde George e Charlotte pudessem estar por perto. Catherine entrou na sala logo após o término da conversa. Ela viu o rosto do marido e percebeu que algo havia mudado. Os três concordaram imediatamente com um novo plano. Não haveria declaração oficial, nem aparição pública combinada. Não haveria pressão até que o rapaz estivesse pronto. No dia 5 de agosto de 2026, a família viajou para Glasgow. William e Catherine levaram os três filhos aos Jogos da Commonwealth. Foram simplesmente como uma família assistindo a um evento esportivo. Na Escócia, William e Catherine possuem títulos reais diferentes. Não houve absolutamente nenhuma cerimônia associada a esta visita. Eles assistiram à semifinal de netball na qual a Inglaterra perdeu para a Jamaica. Depois foram até o velódromo Sir Chris Hoy. Louis usava um chapéu de ciclista galês que era um pouco grande demais. Ele passou boa parte da tarde se escondendo embaixo dele. Em um dado momento ele cumprimentou Finney, o mascote oficial dos jogos, com um toque de punho. Aquela única fotografia deu a volta ao mundo em 2 horas. Nada naquela tarde em Glasgow foi encenado ou dirigido. Ninguém anunciou com antecedência que os filhos reais estariam presentes. A assessoria de imprensa não fez qualquer menção aos meses estressantes anteriores. Eles simplesmente sentaram-se nas arquibancadas como milhares de outras pessoas. George tem 3 anos, Charlotte tem 11 e Louis tem 8. Antes de entrarem na arena, Louis parou na porta. Charlotte imediatamente pegou uma de suas mãos. George, em silêncio, pegou a outra mão do irmão. Nenhum dos pais disse uma palavra ou o incentivou a andar mais rápido. Catherine esperou pacientemente até que ele escolhesse o momento exato. Então as 3 crianças entraram juntas na arena barulhenta. William observou a cena e finalmente compreendeu a nova realidade. Voltar ao normal não significava reconstruir as antigas barreiras. Ele havia passado a vida medindo a privacidade pela quantidade de informação que lhe era negada. Ele aceitou que o silêncio pode proteger fisicamente uma criança, mas também percebeu que pode deixá-la completamente sozinha por dentro. Catherine aprendeu que a honestidade poderia salvar seu filho da vergonha. Ela também aprendeu que não era preciso revelar todos os detalhes da vida privada. Ela usou um formato pessoal para poder dizer a verdade e parar por aí. Mais tarde, em privado, o rei Charles fez uma observação profunda. Ele afirmou que a monarquia não havia sido enfraquecida pela vulnerabilidade. Pelo contrário, acreditava que ela emergiu mais forte por ter suportado algo difícil com honestidade. Vindo de um homem criado na mais absoluta contenção, isso foi monumental. A instituição havia assumido que dignidade e emoção eram inimigas implacáveis. Louis terminou sua tarde no barulhento velódromo. Caminhou de volta para seus pais nas arquibancadas. Não perguntou se poderia assistir a outra corrida. Simplesmente perguntou quando poderia voltar. Essa simples pergunta feita naturalmente é o verdadeiro final desta história. Catherine guardava uma fotografia das estrelas azuis do lado de fora de Windsor. Ela tocou numa mensagem escrita com a letra de uma criança. Pediu que a exposição fosse preservada em privado para Louis. William leu uma carta de um pai que tivera uma experiência semelhante. O impacto da honestidade deles ultrapassou em muito os muros do castelo. Louis guardou exatamente uma estrela de papel azul para si. Ela repousa silenciosamente sobre a mesa ao lado de sua cama. A caligrafia desleixada nela traz uma mensagem simples, diz que ele foi corajoso mesmo quando descansava. O palácio respondeu às consequências com total e absoluta discrição. Não houve fotos comemorativas, nem entrevistas posteriores. Catherine não orquestrou uma rebelião, nem uma jogada publicitária. Ela simplesmente corrigiu uma narrativa criada pelo medo. Deu permissão ao filho para ser alguém em recuperação.
A família passou um ano acreditando que amar significava construir muros altos. Eles perceberam que proteção também significa ouvir com atenção. Significa admitir para os filhos quando se está com medo. Significa deixar uma criança de 8 anos dizer que você está errado. O silêncio cumpriu seu papel, até se tornar uma prisão. Apenas uma pessoa naquele prédio estava disposta a quebrá-lo. Os assessors que redigiram o rascunho vazio estavam apenas fazendo o seu trabalho. Teriam entregado a um menino uma declaração desprovida de alma. Eles existem estritamente para proteger a enorme instituição da coroa. Alguém precisa proteger a criança que está dentro dela. Durante meses era apenas uma mãe com um pedaço de papel.